Boa tarde a todos, estamos começando uma live aqui no Grupo 9 com os convidados especiais, Samuel Esquariz, produtor rural orgânico, né? E o professor Enéas Pereira Barbosa. Sejam bem-vindos, né? Esse encontro nosso aqui é para a gente falar um pouquinho do segundo encontro interestadual de agricultura orgânica e turismo rural. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito. Em 2015, a defesa do meu trabalho de conclusão de curso foi responsabilidade civil pelo dano causado ao meio ambiente. E nada mais justo que a gente participar um pouquinho desse evento com esses convidados especiais. Samuel, fala um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, como é que é o seu plantio, o seu manejo. Depois a gente passa a palavra para o professor para discorrer um pouquinho sobre esse evento, sobre a experiência que ele tem e como é que são os alunos aí das instituições de ensino aí, referente ao tema de agricultura orgânica e turismo rural. Eu sou produtor, hoje a gente produz banana maçã, né, principalmente, e mandioca, mas tem banana prata, banana nanica. E eu nasci, meus pais já moravam no sítio, né? Eu sou da roça. Tá com quantos anos, Samuca? 41. Sua faculdade foi a terra. Foi a terra. Terminei o terceiro colegial, meu pai olhou em mim e falou, você vai querer fazer o quê? Eu falei, vamos plantar mais. Vamos plantar banana. É o que tinha para fazer. E sempre fui, assim, apaixonado em produzir pela terra. E isso fez eu buscar conhecimento, eu estudar. Antes de você entrar nessa parte de conhecimento, vamos deixar o professor se apresentar para nós, porque aí a gente vai entrar na parte de virada de chave 2017, 2018, né? Professor, se apresente para nós aí, fala um pouquinho da sua trajetória, quais são os seus objetivos hoje na agricultura e o que você ensina para o pessoal. Boa tarde, meu nome é Enes, eu sou engenheiro agrônomo e sou também extensionista na Emater, que é a empresa de extensão rural de Minas Gerais. E trabalhamos ali em Claraval, onde eu fico ali há 12 anos, já estou ali, a gente vem trabalhando com já tem esse trabalho na agricultura orgânica. Nós temos uma cooperativa que é a Coorgânica, que é a promotora, né, desse evento, a realizadora desse evento, aí, do segundo encontro interestadual de agricultura orgânica e turismo rural. A gente tem alguns parceiros, né, a gente não tem que destacar, né, a Prefeitura de Claraval, nós temos o SEBRAE de Minas e São Paulo, o MDA, nós temos também a ABAMA, que é a Associação Brasileira de Homeopatia, nós temos a CAT de São Paulo aqui também, que é uma co-irmã da Emater. Sim. Então, essas instituições em parceria, né, com a Coorgânica, nós desenvolvemos esse segundo encontro. Um ano foi aqui em Franca. É legal você falar desses apoiadores, porque nós vemos muito isso em Minas, né, Samuca? O trabalho, incentivo das prefeituras, né, principalmente do governo estadual, né, sobre esse turismo rural, sobre o incentivo da produção orgânica, né. Agora, esse mesmo manejo nós vemos em São Paulo, mas não com essa mesma força, veemência, né, dos órgãos públicos, né. Vocês acham que tem uma diferença de tratamento do estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais? Você já percebeu isso como produtor, Samuel? Olha, eu não vejo como institucionalmente o Estado apoiando mais que o outro. Eu vejo regiões, igual aqui em Claraval, na figura do professor, ele tem essa propensão em estar fazendo esse trabalho. A gente pegou aqui no estado de São Paulo, né, vamos pegar nossa região, tem muita cana. Então, acho que regionalmente, aqui Ribeirão Preto, Barretos, a geografia atrapalhou um pouco nesse quesito, tanto o turismo rural, quanto a produção orgânica. Tem esse detalhe, né? Minas Gerais é muito rico em minério, né? Então tem muita mineradora. E o próprio relevo, né, de Minas, você cria bolsões que fica protegido, né, professor? Para a agricultura orgânica isso é interessante. Professor, o que predomina nessa região de Claraval aqui? Qual que é o plantio? Café, banana? Café é a principal cultura, né? E nós trabalhamos também com bastante hortaliça ali na região, no município de Claraval. E essa Coorgânica aí, o foco principal dela é a produção orgânica. Agricultura orgânica. E tanto café, quanto hortaliça, frutas. Conta um pouquinho para nós como que começou essa cooperativa. O Samuel tinha adiantado para nós que foi a união de mulheres, né? Você foi o mentor. Como é que foi essa história? Surgiu com a força e a vontade de 12 mulheres que precisavam vender os seus produtos no mercado institucional, que é o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a gente fazia isso através de uma associação. Mas como tem a necessidade de emissão de nota fiscal, tivemos que evoluir para uma cooperativa. A associação, então, ela se transformou numa cooperativa. Na verdade, não transformou, né? Dali surgiu a cooperativa, a Coorgânica. E logo na sequência vieram também os produtores de café. Isso em que ano?
Isso em 2017. 2017. Nós estamos com 8 anos. Começou com 12 mulheres, hoje são quantos cooperados? Estamos em torno de 40, 45 cooperados. Vixe. E a cada dia, a Coorgânica, ela tem uma capacidade, o Samuel sabe muito bem disso, de atrair pessoas boas para dentro dela. Então, sempre que vem um cooperado novo, ele vem para somar, vem para trazer ideias novas, trazer um serviço novo, trazer um produto novo. Existe essa relação de espiritualidade com o produto orgânico, falando em pessoas boas, porque normalmente o capitalismo em si, ele induz você a jogar o agrotóxico, você jogar o veneno para matar a praga, né? É aquele espírito ferrenho do capital, né? Agora, já o produto orgânico, a senhorinha que planta em casa, a agricultura que vai crescendo para 10 hectares de plantio de banana, né? Tem aquele tato espiritual? Olha, eu posso dizer que sim, porque quem trabalha com veneno, ele tem na mente dele que vai matar. Né? Vai matar alguém, vai matar alguma coisa. Você está sempre combatendo. Combatendo. Inseto, uma praga, fungo, né? Você entra como se fosse uma guerra. Tem que combater o pulgão, tem que combater o nematóide, tem que combater o bicho mineiro. É uma atitude de guerra. É um caos. Na agricultura orgânica, a gente fez um caos no caos. Criou o cosmos. Então a gente faz em manejo. Sim. A gente vai manejar o bicho mineiro, vai manejar a banana com cigatoca, a gente vai manejar... E como é que funciona esse manejo? Por exemplo, o café está com broca, né, que eles chamam. Como é que eu vou combater a broca sem o agrotóxico, o veneno? TMT, Balveria baciana, são outros fungos ou colônias de micro-organismos que vão ali colonizar aquele espaço. Você vai ter a broquinha andando ali, mas não a nível de prejuízo econômico. Então você regula o espaço, você equilibra ele. Obviamente que vai ter uma quebra nessa safra, né? Só que vai ter um ser orgânico também? Ou não? Você chega a aumentar. Eu mesmo, eu tenho as minhas áreas hoje de produção, eu tenho área que eu produzo o dobro do que eu produzia quando eu não era orgânico. Aí o glifosato, né, o Roundup, que era o grande vilão da minha produção. Esse pensamento seu é o pensamento que foi introduzido na sociedade de que orgânico produz pouco. E toda hora que você fala em orgânico, a primeira coisa que a pessoa fala, você é advogado, vai cair a produção. Não vai cair a produção. Tá? Aí existem as diferenças. Tem gente que fala, vou fazer um café orgânico, aí ele faz um café largânico, ele abandona. Deixa lá e deixa o mato crescer. Tem muito manejo. Tem muita ciência envolvida na agricultura orgânica. Que a agricultura sem o agricultor não é agricultura. E como é que funciona essa agricultura orgânica? A gente estava conversando antes, Samuel. Aí veio na minha cabeça, né, como advogado, a parte de fundamentar. Tem alguma bactéria, algum fungo que tem que ser usado para manejar o combate de outro, né? Sim. E aonde que a gente consegue esses insumos orgânicos para isso? Na verdade, hoje, nós produzimos esses insumos. Ah, entendi. Então existe uma produção para isso. A gente consegue. A gente vai no mato e busca os micro-organismos da mata, eles são todos benéficos ali, e traz aqui para dentro das biofábricas. A gente chama o Samuel mesmo, tem uma biofábrica. A gente tem várias biofábricas na região. Dentro dessas biofábricas a gente multiplica tanto esses da mata, como a gente vai no mercado e compra alguns fungos e bactérias que a gente chama de isolados. Sim. E multiplica eles isoladamente. Hoje a gente está até fechando uma parceria com o Instituto Biológico, até ia ter uma palestra do Dr. Fernando, Instituto Biológico de Campinas, ele não pôde vir, que a gente vai pegar os inóculos do Instituto Biológico. Eles vão produzir para a gente, eles pegam numa biblioteca, né, uma reserva que tem do estado também, eles armazenam e fazem o inóculo, passa para a gente e a gente multiplica. Falando dessa indústria de multiplicação de inóculos aí, a Ibirá já está indo para 2, 3 anos? 3 anos. 3 anos, né? E qual que foi o objetivo de fundar isso? Porque até 2017 a sua produção, o manejo era inteiro com produtos industriais, né? Eu usava tricoderma e Balveria desde 2010, que são produtos biológicos. Aí tem o hidrolisado, né, de peixe, que é o que a gente registrou a marca, Ibirá. Tá na CETESB, né, para liberar a área, e no Ministério da Agricultura para registrar como produto. Mas é muito burocrático, então requer um tempo. Nós podemos dizer que essa burocracia envolve política ou não? São prazos e protocolos? Eu acho que são prazos e protocolos políticos, porque ninguém quer algo novo, barato, né, professor, que vem para ajudar. Que vem do próprio campo, né? Porque tem que vir uma multinacional, uma empresa, uma farmacêutica,
Alguém que já vem, agrega um valor muito grande em Samuel, si. você é um cara que não teve faculdade, né? Sua faculdade, como a gente citou aqui no começo, foi o campo, né? A própria Sim. terra. De onde que você tirou tanto conhecimento para chegar nessa compostagem, para aumentar a sua produção? Como é que foi? Teve um aumento significativo? Olha, em termos de conhecimento, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto muito de pegar. Começou com Ana Primavera, Masanobu Fukuoka, lá atrás, o primeiro curso que eu fiz de orgânico, eu tinha 16 anos, do Sebrae, que eu fiz através da CAT. E quando veio o YouTube, fui pegando o material, aí eu consegui baixar muito PDF de mestrado e doutorado, e venho estudando, encontra outros produtores. O professor Enes me abriu muitas portas nesse sentido, de fazer outros cursos com o pessoal, através da Corgânica, o pessoal da UniOeste do Paraná. Então, essa busca por conhecimento, ela tem que ser constante. Ela é parte da gente, a gente tem que se desenvolver, né? Porque ficar preso à ideia da revenda, a ideia daquilo que alguém traz para a gente, fala isso aqui que vai funcionar, você não sabe o que você está falando. Então, isso acontece, você chega numa cooperativa que vende produtos Quanto que convencionais. você gastava de produto convencional na sua lavoura até a última utilização? Em 2017 eu gastei 140 mil para fazer no ano. E hoje? Hoje eu gasto 10% disso. E esses 10% é relacionado aos produtos que o professor estava falando? Pós de rocha, os inóculos dos biológicos, a nutrição para multiplicação. Professor, chegou a testar o Ibirá já? Já conheço lá, oi. Nota 10? Como é que tá o aluno? Fantástico. Muito estudioso, a gente... o que eu falei, as pessoas boas que vão chegando na Corgânica. Né? Sim. É diferente, as pessoas às vezes vêm, o que a Corgânica vai fazer por mim? O que a gente tem hoje são pessoas que vêm, o que eu posso fazer pela Corgânica? Como é que começou esse interesse seu, professor, por produtos orgânicos? Você é agrônomo, né? Agrônomo. Formado em que ano? Eu formei em 89. 89, isso vai fazer 35 anos já esse ano, né? 35 anos de formado. E então, lá nesse ano já tinha esse interesse por produtos orgânicos? Lá na época da minha faculdade, ninguém falava nisso. Né? Mas a gente via livro da Ana Primavera, mas ninguém citava dentro da faculdade. A agricultura orgânica era palestra só de veneno. Meu pai também era produtor e também aprendeu a trabalhar com veneno. Né? Então, mas aí meu primeiro emprego que eu consegui quando eu me formei, isso foi em 1990, foi 89 e 90 eu comecei a trabalhar numa fazenda muito grande. Essa fazenda tem 22 mil hectares. Soja, milho. É um estado inteiro. E eu comecei a observar, um dia foi até assim, tinha uma moto para andar na soja, o boné caiu, e eu fui, depois eu voltei e meu boné estava cheio de percevejo. Eu falei, mas por que isso? Eu fui vendo e vi que ali no lugar do suor, eles estavam mais concentrados. Eu peguei um saco de linha lá e molhei numa salmoura, botei no meio da soja e encheu de percevejo. Ele juntou. Esse negócio tá certo. Eu comecei a embeber esses sacos no veneno. E fiz umas estacas nas bordaduras da soja e conseguimos controlar percevejo dessa maneira. Aí eu comecei a achar lagartas mortas no meio da soja e fui batendo no pitch quando eu comecei a aplicar nessa mesma fazenda. Só sal? Só sal e veneno. Aí tinha um veneno que a gente punha lá para poder matar o percevejo. Sal era isso. Isso matava o percevejo. E chamava o percevejo pro sal, aí eles que jogavam veneno no sal e matava. Entendi a praga. E com isso, aí a soja tem outra praga importante que é a lagarta, né? Que é a anticarcia gematalis. Eu comecei a encontrar algumas mortas, branquinhas ali, que ela é atacada por um fungo. Aí eu comecei a bater isso no liquidificador, essas lagartas, e pulverizar na soja. E com isso nós conseguimos com um controle muito bom. E sobrou muito veneno na fazenda. Isso não era interessante. O pessoal da fazenda, acabei saindo de lá depois. Porque a indústria de veneno estava tendo prejuízo, manda esse cara embora. Aí começou a criar muito atrito, eu saí da fazenda e fui comissão do gerente diminuiu. Por aí. Aí eu voltei, vim para a Emater. A Emater é uma instituição muito boa de se trabalhar, a gente tem muita autonomia. Mas olha que observação legal, assim como você viveu no campo a vida inteira e vive ainda, ele fez a faculdade, são 5 anos de agronomia, né? Ele fez 5 anos de faculdade e a hora que ele foi para o campo, ele começou a observar e falou, peraí, aqui eu consigo balizar essa praga aqui de uma forma menos contundente, né, que seria o veneno. Então, isso em 1990. E isso não era difundido. E até hoje não é, né? Não é. Não tem essa propagação de informação. Porque é muito mais fácil
uma indústria de agrotóxicos, não vou citar nomes aqui, fazer a propaganda do produto dela, do que a gente pegar o orgânico, que está lá dentro da fazenda, pequenininho, começando, e jogar isso na mídia, né? Exatamente. Então, cara, acho que falta isso, né? Acho que no Brasil falta essa publicidade, né? Sim, sim. E tem essa questão do negativo, de você ser questionado, falar isso não vai funcionar, ó, você vai fazer isso aqui, você vai perder sua lavoura. Toma cuidado, vai lá e compra o litro lá pronto e joga. Normalmente, o vizinho escuta o que o vizinho está fazendo, né? Sim. O que você passou na lavoura? Não, eu vou passar aqui também. Então vai muito por essa indicação. Sim, e sim. eles não querem testar algo Eles novo. têm uma técnica que é a do terrorismo. Vende o caos. A revenda. Fala assim, ó, se você não matar esse bichinho, ele vai comer sua lavoura. Vai acabar com a lavoura. Você não vai colher, você tem que matar esse bichinho. E o produtor, ele não dorme de noite. Ele fala assim, nossa, o bichinho tá lá só. Normalmente a fazenda dele, a terra dele tá hipotecada, né? Para colher aquela soja, aquele grão. Ele tem até alguns compromissos ali, né? Então, e é muito difícil você falar para o produtor. Aí, às vezes a pessoa pergunta, você garante que eu vou colher? Não tem como eu garantir. É natureza, né? Pode chover um granizo, exatamente. Tem uma seca muito grande. Olha, se todos os requisitos naturais conspirarem a seu favor, sim, mas se chover um granizo, se tiver uma seca muito grande, então, mas do contrário, o orgânico vai se manter, né? Vai segurar, né? Todas as lavouras orgânicas que tem manejo há mais tempo, ele resiste mais a essas secas, por exemplo. Ou tem uma estiagem prolongada, uma lavoura que tem com um manejo orgânico há mais tempo, ela resiste mais a isso aí. Seu solo vai estar mais resiliente, ele vai ter uma CTC melhor, ele vai ter uma capacidade de segurar a água mais do que um solo convencional, porque você vai estar degradando, no convencional você vai estar degradando ele todo ano, jogando muito sal, e toda adubo é sal. Ou então a agricultura orgânica, você não cuida da planta, você cuida do ambiente como um todo. Do ecossistema, né? Do ecossistema. Do ecossistema, né? Então a primeira necessidade é cuidar do solo. Porque o solo é um ser vivo. Ele não é só terra. E o que o turismo rural tem contribuído para isso? Como é que está o incentivo das prefeituras, dos próprios agricultores, fazendeiros? Eu pergunto porque a gente vai muito para a Serra da Canastra e lá você vai conhecer as vacas de leite, de onde está vindo aquele capim gordura, né? E comer aquele queijo. Então tem muito isso. Agora aqui no interior de São Paulo ainda é pouco, né? Lembrando que Claraval é Minas Gerais também, né? Como é que tem sido esse incentivo, a cultura dos proprietários das fazendas, dos sítios? E a gente tem algumas propriedades que o turismo ele se faz de várias maneiras, até igual o turismo de negócio. Você tem uma lavoura, uma propriedade bem conduzida, no manejo orgânico, onde se produz frutas, produz hortaliça, produz café, você está sempre recebendo visitantes ali. Isso acaba virando um negócio. O Samuel é um exemplo. Se ele tirar um tempo para receber gente lá, ele não vence. Né? O pessoal quer ir lá ver o manejo dele, como ele faz a compostagem. Sim. Então vira um turismo de negócio. Sim. Nós temos em Claraval fazendo sítios. Sítios modelos. Morango orgânico, por exemplo. Ah, que legal. Lá ver. E eu achava que morango dava só no Rio Grande do Sul, que é uma região mais fria, né? Tomate orgânico a gente produz aqui. Hortaliça orgânica, café orgânico bem conduzido. Então tem tudo isso. Qual que é a diferença de uma lavoura? Vamos pôr aí um hectare de café em sacas de café orgânico com café tradicional. Olha, não dá para a gente fazer esse parâmetro, porque nós temos lavouras orgânicas em Claraval que produzem mais que as convencionais. Sim. E temos convencionais também que produzem muito mais. Vai depender muito do manejo, de água, né? É de uma propriedade para outra. Sim. Vai no cuidado de cada produtor. Sim. Então, não dá para a gente fazer. A possibilidade de produzir a mesma coisa é muito grande. Você produz a mesma coisa, desde que você faça, né, a coisa bem feita. Não dá para você ter o mesmo resultado se fizer a coisa errada. A gente vai falar muito desse turismo rural, né? Pode ser chamado de ecoturismo nas fazendas de uva, né? Sim. Então o pessoal quer conhecer lá o manejo da uva para ver como é que é feito aquele vinho, né? E isso começou, né? Eu escuto falar muito do pessoal da Alcoff de Pedregulho, Fazenda do Quercia. Tem gente do mundo inteiro conhecer a fazenda dele, né? Tem um pessoal aqui de Franca, que é a Vinícola Sacramento. Eles fazem um vinho chamado Sabina. Ele é a categoria de vinho que eles fazem um vinho branco pelo segundo ano consecutivo, o melhor vinho do mundo. Vixe. Então, o vinho daqui de Franca. Eles são daqui de Franca, o seu Jorge Donadelli. Olha que legal. Então, é uma vinícola muito interessante, muito bonita. Sacramento, eles não é um manejo orgânico, mas é um manejo
até um agrônomo amigo meu que dá assistência lá para ele, que é um manejo bem agroecológico. Eles quase eliminaram totalmente o uso de veneno, muito pouquinho. Antes usava herbicida, já não usa mais herbicida na lavoura. O vinho melhorou muito, né, depois que começou a Tem o Fernando também, em Jericoara, que tem alguns manejos de orgânico na Ele chegou a ter 300, se não me engano, 370 hectares de café orgânico. Aí ele diminuiu um tanto da área, ficou com a área menor, fazendo outras atividades, mas tem bastante também. É muito café, 370 muito. hectares ou alqueires de café? Dele é hectares. E vocês sentiram que essa introdução aí do turismo rural contribuiu aí para o aumento dos cooperados, dos sítios orgânicos? Olha, o turismo ele pega, ou seja, é um link, turismo rural e agricultura orgânica. Então, anda junto. Anda junto. Então tem algumas rotas de turismo, igual o Claraval tem o mosteiro ali em Claraval, que já é um atrativo turístico, né? Então a gente oferecer para essa pessoa que vai lá, oferecer um alimento orgânico, um alimento de melhor qualidade, um sítio para ele visitar depois, que ele vai no mosteiro. Então, tudo isso são coisas que vai agregando. Vai linkando, né? Exatamente. Aqui do lado de São Paulo tem Santo Antônio da Alegria, né? Tem umas iniciativas ali de turismo rural. Para outras regiões do estado, o governo tem um trabalho com a cachaça artesanal, nesse sentido do turismo rural, de conhecer os engenhos. E a ideia do GT de agroecologia da CAT é fazer um link entre essas atividades e a produção orgânica. É igual o professor falou, você leva uma criança numa plantação de morango. O morango orgânico ele pode catar ali e comer. Não tem carência, não tem veneno ali. Passou alguma coisa ontem, no outro dia você já pode estar comendo, não tem problema. E esses insumos, alimentos, né? Eles que não é orgânico, ele pode trazer uma mutação genética ou causar doenças no nosso organismo, né? Ou é mito isso? Não, tá mais que provado. Mais que provado. Isso aí, o agrotóxico, ele traz muita depressão, ele traz alguns distúrbios psicológicos, câncer, má formação genética, e por aí vai. Suicídios, tudo causado pelo contato direto e permanente com... Saiu um estudo recente fazendo uma amostragem entre o uso, né, do glifosato e deformidades do cérebro, já com pessoas idosas. O que é o glifosato? É um herbicida. É o herbicida mais usado no Brasil. Eu vi uma charge uma vez de uma pessoa consumindo um tomate brasileiro. Tanto é que os produtos brasileiros a Itália não consome, sabia? Sim. A Itália não consome, porque é rico em agrotóxico, então não compra. E o que usa aqui não é permitido. E eu vi essa charge em que o cara comendo um tomate brasileiro, ele comendo uma sopa de veneno. Porque o tomate ele vai muito agrotóxico, né? Pra você conseguir levar ele. Né? Porque criaram-se essa cultura de que tomate precisa de veneno, que pimentão precisa de veneno. Então a gente tem várias fazendas orgânicas, várias. Tanto aqui em Claraval, em São Paulo, eu fui visitar uma grande fazenda de produção orgânica. Olha, gente, você produz tudo, e muito bem, sem uma gota de veneno. A gente tem outros recursos, precisa de insumos? Precisa. Dá para produzir tudo sem interferir? Não dá. Né? A gente precisa fazer uma interferência. E essa interferência pode ser com os insumos biológicos, nós já falamos, tem as caudas naturais que a gente faz algumas caudas com mamona, faz com outros ramos, outras plantas. O que seriam essas caudas? É o que vai ser colocado na lavoura? Sim, por exemplo, a mamona. Se eu tenho um inseto numa lavoura, eu posso fazer uma cauda de mamona e pulverizar, e ele é um veneno, ele vai matar, ele é de contato. Porque é natural. É natural. E nós temos também as homeopatias. O que seria? A homeopatia, ela começou em 1790 com o Dr. Samuel Hahnemann. Ele era um médico que ele se decepcionou com a medicina e resolveu estudar outras maneiras de tratar. De curar. De curar, de fato. Então, a homeopatia, ela cura. Então, a gente tem algumas homeopatias que a gente já usa, a arnica montana, por exemplo, ele vai na farmácia e compra. As crianças de hoje em dia, muitos pais, eles se vangloriam do filho não ter tomado antibiótico, só toma homeopatia. Né? E a homeopatia foi evoluindo e hoje a gente está com homeopatia na agricultura, na veterinária. Até lá no evento,
vai estar vindo José Luiz Paixão, José né? Luiz Paixão, doutor em homeopatia. Que vai estar, a palestra dele é sobre homeopatia na agricultura. E das Caldas vem o Oliver Blanco, que vai falar a respeito disso, até no dia 28, depois também vai ter um curso, que ele vai ficar para dar um curso, a respeito dessas técnicas. Onde que é o local do evento? Portal do Beija-Flor, em Claraval. Claraval tá 12 km de Franca? É 15 quilômetros. 15 km de Franca. Então tá pertinho, É né? Tá do chegada. lado. Chegando em Claraval, de Franca para Claraval, a hora que chegar, tem um trevinho ali para entrar na cidade. Vai entrar à direita, tem um loteamento, vai ter as plaquinhas indicativas. Logo após o loteamento já está o Portal do Beija-Flor, aonde vai ter café orgânico, pé de moleque orgânico, Vai banana ter lá a orgânica. feirinha, Vai ter uma feira com produtos orgânicos. E é verdade ou é mito que o produto orgânico ele é mais caro que o produto natural? Natural não. Bem, depende. Aí aquela história, onde você vai comprar esse produto orgânico? Existem boutiques vendendo produto orgânico. Sim, Aí você vai comprar exato. uma banana de R$10. Existe um produtor aqui de banana orgânica. Você vai Qual que é comprar o nome dele? das bananas? Tem lá Sítio o- Santo Antônio. Sítio Santo Antônio. Aqui, Então, assim, pessoal, ó, quando for comprar banana Sítio Santo- orgânica, Aqui Sítio em Santo Franca, Antônio. supermercado Tiãozinho, supermercado Lopes, supermercado Noêmia, banana maçã, tiver lá, é tudo produção da gente, são parceiros nossos, supermercado Rilu. Uhum. Então, vocês podem ir lá comprar banana maçã. Então nesses vai muito lugar que tá parceiros. vendendo, né? Se você compra da cooperativa orgânica, a gente tem alguns canais de vendas também. Sim. Até está meio desativado agora, porque deu uma diminuída nos produtos, por causa do excesso de chuva que deu no começo do ano, Sim. agora que a gente está reestruturando. Tem, né, um canal de venda pela internet, a gente entrega, é o preço de supermercado, gente, não tem diferença. Legal. Não tem diferença. Mas se você vai comprar num revendedor de produto orgânico, ele vai botar o lucro dele em cima. Markup lá em cima. Aí é que vai É pegar nicho, a má fama de produto orgânico ao dobro do preço. Só é de para onde- rico. É. Não, até a ideia é justamente você produzir com um custo menor. E essa feirinha produzir existe bastante. lá semanalmente? Como é que é? Ela era semanalmente, vai voltar agora. Aham. Né? Pela internet, tem um site, você faz o pedido e a gente entrega na sua casa. Ah, legal. Até vai voltar com ela da Cor Orgânica, tem o Instagram da Cor Orgânica. No YouTube pode digitar Cor Orgânica Cooperativa, ou no Instagram Cor Orgânica Cooperativa. Vai estar os links lá, tem até o link da feira lá ainda. Aí a gente vai, e tem telefone, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, independente da feira estar ou não. Eu preciso de banana, preciso de alface, preciso de tomate, preciso Tem os a gente produtores. tem os produtores que produzem, são produtores certificados. E a Cor Orgânica também, hoje, ela é uma certificadora. Ah, é? Se você quer produzir o seu produto orgânico e precisa de um certificado, tem uma equipe da Cor Orgânica aqui que vai lá. Equipe Vai de analisar produtores. todos os requisitos. Exatamente. Como se fosse um ISO, Se né? estiver cumprindo todo o requisito, você recebe o seu Como é que chama o certificado. certificado de vocês? Não, é o certificado orgânico Brasil. É certificado. Ah, ela certifica. Certificado Certificado orgânico. É orgânico. uma É um certificação sistema participativa. Você está certificado lá, seu Sim, nome? sim. Ó, legal. O sistema SPG chama certificação participativa. A cooperativa é quem garante, tem os cooperados que a gente faz um bloco, né, um grupo, uns certificam os outros e abre, né, o sistema de porteiras abertas. Uhum. Se você quiser chegar lá em casa e ver minha produção qualquer hora, E sabe o Ou que de seria qualquer legal no cooperado. site de vocês? Vocês criarem afiliados ou associados. Por exemplo, o Samuel tem a banana, o fulano de tal tem o tomate, o outro tem a alface. Ó, eu sou afiliado, vou pagar mensal para vocês, R$100 por mês, e eu quero a minha feirinha daí. Vocês me entregam toda semana. É uma boa ideia, né? Você deu uma ideia muito boa. Uma boa Vamos ideia. divulgar isso aí. Porque a gente tem produtos. Cara, a gente é fruto do que a gente come no prato, né? Então, se nós comemos produtos industrializados, com muito sódio, sal, nós vamos ficar inchados. Se a gente come produto natural, sem insumo, sem sal, sem conservante, a gente vai passar o nosso tempo limite de vida, né? Vamos pôr a idade média 85? Eu quero viver até 95, mas com o que eu como hoje eu não vou chegar. e o produto orgânico, da forma que a gente produz, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente usa os remineralizadores de solo, que você pega, são pós de rocha. Só que um solo onde ele está degradado, tem vários elementos que já foram embora. Você trabalha com remineralizador, você tem a tabela periódica inteira. A planta vai buscar certos nutrientes para formar ali os antibióticos, todos os processos, né, de fenóis, que vai dar sabor e tudo mais, fazer as coenzimas que elas precisam. Você consome esse produto, você está mais nutrido. Hoje é comprovado que, em média, o produto orgânico ele é 30% mais nutritivo do que o produto convencional. E uma coisa que a gente estava falando da homeopatia, eu achei legal isso aí. Eu tive na Itália o ano passado e passei em algumas fazendas e as vacas lá tinham fone de ouvido. Elas eram tratadas com homeopatia, vaca de leite, para ter um leite melhor, e escutam ópera.
Então, e lá, cara, você vê senhorinhas lá de 95, 98 anos Trabalhando, né? trabalhando, fazendo atividade física, correndo, pedalando, nadando e comendo o que tá ali no quintal dela. Sim. E as feirinhas, tudo orgânico. Então a Europa tem essa pegada essa orgânica, cultura, né? E nós aqui, por sermos subdesenvolvidos, não tem essa cultura, né? Só que o pessoal lá não come nosso alimento aqui que não é orgânico. Sim, sim. Não atravessa pra lá. Mas é uma estrutura que veio há muitos anos, né? Veio da política. Eu creio que hoje existe, independente de quem está no governo. Eu falo muito isso, é algo que o público procura. Você vê quando o consumidor A parte. sociedade está ficando mais informada, né? Ela Mas tem a informação na palma da mão hoje. a informação traz a exigência, né? Exatamente. Você quer. Exatamente. Lógico, a gente ainda tem na sociedade uma pobreza muito grande. Mas às vezes, Que Samuel, talvez o cara não tenha dinheiro nem para comer uma paradigma, fruta, né? que nem ele falou, depende de onde você vai comprar isso. Mas Se a gente tem essa informação que tem um produto, uma banana lá no tchauzinho, com um certificado de produto orgânico, que é o mesmo preço que uma normal, opa, peraí. ou até mais barato, igual agora eu estou produzindo bem, graças a Deus, tanta gente está fazendo até um preço diferente dos concorrentes, então... Ô, professor, e por que vocês não montam uma banca aqui em Franca, uma feirinha da cooperativa na cidade? Por exemplo, dia de domingo tem a Feira da Nossa Senhora das Graças. Produtor, né? Feira do produtor rural da cooperativa. Olha, nós já montamos, era lá na Praça da Capelinha, aqui aos sábados. Sei. Tinha feira lá. Nós estávamos com 4 produtores vendendo lá. Estava indo bem, uns 6 meses, o pessoal tudo animado. Um belo dia, a polícia foi lá e tirou o pessoal de lá. Porque não tinha alvará? Como é que é? Não tinha licença? Tinha tudo autorizado pela prefeitura. Aí a gente volta aqui, ó, órgãos públicos. Alguma instituição, sei lá, foi lá e fez com que... Aí tivemos que sair da feira, Ô, prefeito Alexandre, vamos organizar de volta a feirinha com produto orgânico. A população agradece, né? Até a gente começou uma conversa com a Prefeitura de Franca, até dele ceder um espaço Sim. para a cor orgânica, que a gente vende para a merenda escolar de Franca. Uhum. Então, para a gente organizar, onde a gente tem um espaço que a gente possa manipular esses produtos orgânicos. Até porque não tem só cooperados lá de Claraval, né? Tem São José da Bela Vista, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Nuporanga. É a região, né? A região, tanto de Minas quanto de São Paulo. Então, acho que são 9 municípios de Minas e 7 municípios de São Paulo. Que estão na cor orgânica. E eu estava falando antes a questão das compras institucionais. Hoje a Conab está tendo o PAA, que compra do produtor. O PAA é um projeto de aquisição de alimentos com doação simultânea. O governo compra e doa para pessoas carentes cadastradas no CAD. Eu acho legal isso aí, mas como ainda é muito escasso, você vai tirar da gente, deixa a gente comprar. Mas são iniciativas assim, que ainda precisa ser mais estruturadas. E o legal, mas que o que gera escassez, gera desejo, né? Sim. Então, peraí, e tomate orgânico. Eu tenho essas duas opções, o mesmo preço, não, vou no orgânico. Sim, sim. E vai acabar rapidinho. O que eu acho que falta é dar publicidade a isso mesmo, né? Por isso que a gente faz esses encontros aqui. Já é o segundo encontro nosso, o ano passado foi um sucesso. Foi ali, foi no município de Franca, fizemos lá no Paiózinho, que era a divisa dos dois estados. Sei onde que é. E dos dois municípios, no barracão da Associação do Paiózinho, ano passado. Foi um sucesso o evento, tanto que ele estava repetindo. Aí esse ano está sendo dentro de Minas Gerais, que é lá em Claraval. Sim. O ano que vem volta de novo, vamos fazer aqui em Franca, mais uma vez, aqui dentro do estado de São Paulo. Então, a intenção, porque a cor orgânica, essa cooperativa, ela conseguiu juntar 2 empresas de extensão rural, que é a Emater, que eu trabalho, e a CAT, que é a empresa de extensão rural do estado de São Paulo. O que significa a CAT? CAT é Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Ah, legal. E assim, o que eu sugiro para vocês, por exemplo, a Feira dos Curtumes já não é mais em Franca, eles fazem em Ribeirão. Por quê? Porque não dava quórum, não tem local e tudo mais, eles vão buscando cidades satélites maiores. A Feira do Calçado é São Paulo. Então, isso é um assunto muito importante que vocês têm que escalar cada vez mais. Até esse ano a gente está com um convite para participar da... Cara, eu vi que vocês têm como parceria o Sebrae. Sim. O Sebrae, ele tem um evento que é a feira do micro e pequeno produtor, empresário, empreendedor. E essa feira acontece em São Paulo. Vocês já foram, né, meninos? Tem mais de 30 mil stands lá. E seria legal vocês conversarem com eles e falar, cara, eu quero expor nessa feira. A Biofair, né? Não é a Biofair, é uma feira do empreendedor. A Biofair é de agricultura orgânica, de produtos orgânicos, uma feira de orgânicos. A gente está convidado esse ano para ir para a Biofair. Porque vocês vão criando vitrines em cidades satélites, em eventos satélites,
Essa informação eu nunca tive, por mais que eu sou amigo do Samuel desde criança. Para mim, o produto orgânico ele tinha um valor muito mais agregado, que é essa diferença na gôndola de mercado. Um tomate X reais o quilo, o orgânico X mais 10. Existem supermercados que, se você chega com um produto orgânico e faz o mesmo preço, ele coloca 200% de margem, que ele fala que não pode ser o mesmo preço. Eu acho que deve ser 90% a mais dos mercados. É loucura. É igual que eu te falo, eu tenho 23 anos, uma parceria com o pessoal que eu distribuo minha produção, e eu sempre falei, eu vou converter, vou certificar, mas eu vou manter o mesmo preço, porque eu acredito que o consumidor final ele tem que ter acesso a isso, que a própria Ana Primavera falava, isso é muito sério, que a pessoa a saúde da população isso, a pessoa bem nutrida, ela vai ser melhor educada, ela vai ser menos propensa à criminalidade. Então isso é algo para a sociedade, é algo humano. Isso que a gente pratica é algo assim que a gente, por isso que a gente faz com tanto amor. Eu assisti um documentário esse final de semana, inclusive na Netflix, que fala sobre o intestino, o intestino zangado, e fala sobre os alimentos transgênicos, sobre os alimentos industrializados, sobre os alimentos enlatados e ultraprocessados. Esse é o maior câncer que nós vamos ter nos próximos anos, que é no intestino. Por quê? O nosso organismo ele precisa de alimentos saudáveis e fibrosos. Então, menos carboidrato, menos açúcar, menos produto industrializado, menos produto com mutação genética. Então, cai muito bem com a conversa que nós estamos tendo aqui hoje, né? Que o produto orgânico, ele passa batido no corpo, né? Tem aquela digestão até o final tranquila. Seu corpo não fica zangado, né? E eu acho que falta essa publicidade, falta escalar isso, né? Eu lembro da audiência pública para a liberação dos transgênicos. Tinha um professor... Foi contra. Ele foi professor da USP, que falou, transgênico é DNA. A gente come DNA, então não tem diferença. Eu lembro, eu olhei na televisão e falei, se colocar um copo de veneno de jararaca, será que ele toma? Não é DNA? Proteína, nutriente? Não vai. É DNA, ué. Cara, isso aí já foi estudado. Você pega estudado em animais, né? Que tudo que tem uma mutação vai causar uma mutação genética ali. Exatamente. E além disso, além da mutação, tem os insumos, né? Sim. Então eu acho que aí entra naquele tema que eu defendi em 2015, na responsabilidade civil pelo dano causado ao meio ambiente. Professor, você acha que o produtor rural, esse é polêmico, hein? Ele está causando um dano para a população e para o meio ambiente quando ele não busca alternativa mais salutar para a população, mais saudável, um alimento orgânico, por exemplo. A pessoa que produz em escala industrial e utiliza veneno, ela é responsável por isso. O senhor concorda, discorda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu não vou... A responsabilidade não está nem no produtor, porque ele é bombardeado, como eu já falamos mais cedo, por umas informações que é de interesse da indústria. Tá lá na base, então. Tá lá na base. Então, o produtor de larga escala, ele tem condição de fazer orgânico? Tem vários produtores grandes de escala fazendo produto orgânico. Tem soja orgânica no Mato Grosso, tem milho orgânico, tem agroflorestas totalmente orgânicas. Em Uberaba mesmo tem a Floresta do Lobo, que é Mata do Lobo, se não me engano, lá. É uma agrofloresta que produz soja, produz milho. É tudo em larga escala. A gente tem agroflorestas pequenas aqui na região também, que trabalham também com menor escala. Então, falar que o produtor é o responsável, ele está fazendo isso mais por falta de informação. Então, onde a gente faz esses encontros e faz cursos de agricultura orgânica, de agroecologia, é para levar mais informação para ele. Saber que ele não precisa de usar aquela quantidade de veneno, aquela quantidade de adubo químico. A gente tem um dos produtores que vai fazer um depoimento lá amanhã. Eu levo muitos produtores lá para visitá-lo, né, que é o Renato Sintra, ali de Claraval, da Porteira da Pedra. Ele é uma pessoa também com uma visão muito grande de produção, e produção mais sustentável. Ele é convencional. Se precisar, ele usa um veneno, mas ele usa na quantidade muito reduzida. Acho que esse ano ele fez uma aplicação de fungicida no café dele. Adubo, ele usa 30% do que a indústria recomenda. Nós podemos dizer que ele aprendeu a controlar o ecossistema dele. Exatamente. Foi casos bem pontuais, espera aí, tem que ser mais rápido agora, porque eu não vou conseguir nem produzir o que eu preciso, né? E foi um produtor que ele estava com uma lavoura de café perdida, ele plantou e não conseguia, o café dele morria.
ficava desse tamanho aqui e morria, ficava desse tamanho aqui e morria. Ele já tinha aplicado de todo tipo de veneno que se pensar. Um dia ele foi na Emater. Pô, eu ouvi falar que você trabalha com os produtos biológicos, alguma coisa diferente. Vai lá ver minha lavoura, que minha lavoura não vai formar. Eu cheguei lá, olhei, de fato, estava morrendo café quase que uma bactéria que estava consumindo esse café. E pelo jeito era assim. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, o caso aqui é muito urgente, Renato. Não dá para pensar num biológico, vai demorar. Aqui tem que ser um impacto muito rápido, tem que ser uma homeopatia. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, se eu preparar, você utiliza? Ele falou, utilizo. Eu fui, preparei para ele, estudei, fiz a repertorização. Cheguei numa homeopatia arsênico álbum na 6CH. 20 ml por hectare. O que significa isso, professor? O arsênico é um veneno. Sim. Muito forte. A gente usa ele homeopatizado. Você dilui ele. Super diluído. Ultra diluído. Sabe? São ultra diluídos. Você diminui o impacto. Aí então eu vou pegar na 6CH, por exemplo, ele está diluído 100 vezes 6. Então está muitas vezes de 100. Ele está com 10 elevado a menos 6. Pra você ter uma ideia. 10 a menos 12. A cada diluição eu diluo ela 100 vezes. A CH1 é 100, depois mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Vou diluindo. Então, se eu diluir ele está a 10 elevado a menos 12 de diluição. Quando eu chego a 10 elevado a menos 24, que é o número de Avogadro, a gente não consegue mais encontrar nenhuma substância química nessas homeopatias. Então, eu falei para ele, você vai fazer 20 ml por hectare, vai fazer 3 aplicações de 3 em 3 dias. Eu voltei lá no 10º dia, a lavoura dele já estava brotando e não tinha mais nenhum sintoma. E registrando isso, divulgando, a gente acompanhou. Eu presenciei uma lavoura de café que ela passou por uma chuva de granizo. E queimou as folhas, furou folha, praticamente matou a lavoura. E o proprietário dessa fazenda não sabia o que fazer mais com isso. Falou, vou recepar, vou cortar essa lavoura aqui e vou começar do zero. E aí tinha um cidadão que ele tinha um insumo biológico na fazenda dele que era feito de nitrogênio através da compostagem do peixe, né? E jogou na lavoura do cara. O cara falou assim, isso aqui não tem salvação. Todos os engenheiros das cooperativas falaram, corta e planta de novo. Aí chegou um cidadão lá que nem faculdade tem, mas viveu na fazenda a vida inteira, falou, não, vamos fazer um teste aqui, e se der certo a gente faz no restante. A lavoura do cara tá dando café. Você lembra disso aí, Samuel? A homeopatia, a lavoura do Samuel também. Uma ventania, né, um vendaval que passou lá, torceu as bandeiras dele. 2019. Nós usamos, a primeira homeopatia, se não me engano, foi uma perfloratum... Sinfitum, né? Sinfito perfloratum, Sinfito officinalis. Sinfito officinalis. Vocês estão parecendo aqueles filmes de magia. Meio alquimia. Ele fez, aí a bananeira foi voltando ao normal. É um ser vivo, né? Então, ser e a vivo. homeopatia tem a capacidade de devolver a energia vital. Ela recompõe o que se chama de homeostase, a capacidade que o ser vivo tem de se regenerar, de se manter vivo, de manter saúde. Essas magias de vocês aí a gente pode usar pra gente, tá? Vamos pôr isso aí num comprimido, escrever a forma pra gente tomar. Tem muito cara que tá meio torto aqui, a gente pode voltar a esses lugares. Mas usa pra isso, a arnica montando pra torção. Já tomei muito no jiu-jitsu. Arnica de bolinha, né? Que vem eu já tomei também. Já tomei, muito bom. Bom, vamos falar mais um pouquinho do evento. Convidar todos, né? Que estão nos assistindo. Quem não está assistindo vai assistir depois. Professor, que dia que vai ser? Qual horário? Quem são os palestrantes? Dia 27 de março, a partir das 8 horas, é um evento que vai o dia todo, vai ter servido um café da manhã, o pessoal chegar, vai ter o café da manhã servido, vai ter algumas palestras, vou começar com as palestras sobre turismo rural, da parte da manhã, o pessoal da CAT e da Emater vão estar falando sobre turismo rural, né, a importância, o envolvimento, as perspectivas, né, do turismo rural e da alimentação orgânica na parte da manhã, na primeira mesa redonda, que vamos fazer uma mesa redonda com 3 palestrantes. Logo vai vir um coffee break, depois desse café a gente volta de novo para a segunda mesa redonda. Na segunda mesa redonda vamos ter lá o Zé Luiz Paixão falando de homeopatia, o Oliver Blanco falando sobre os manejos agroecológicos, né, como se trabalha com manejo mais sustentáveis, né, na produção orgânica. Então, uma visão fantástica, também foi aluno do Sebastião Pinheiro, que é uma sumidade no assunto, no trato com a... Doutrinador. Um cara fantástico. E
O Roberto, né, professor? O Roberto Maegava também, que vai falar para nós, vai dar uma palestra sobre manejo de formiga. Né? É outro negócio, é o controle, o combate, não, é manejo. Né? Como a gente vai manejar a formiga cortadeira. E a formiga é um grande problema. Desde que o mundo é mundo. Existia até teve um presidente no passado que falava, né? Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil. O Brasil está aí essa uva também. Né? Então, o Roberto tem 30 anos de pesquisa. Meu avô tinha fazenda, ele faleceu, né? Ali em Pedregulho, antes de descer a Serra de Gaçaba. E ele tentava matar essa formiga com a fumaça da motosserra. Colocava lá a mangueirinha no buraco dela e acelerava a motosserra para intoxicar a formiga, mas não matava a formiga. Ixi. Hoje tem as técnicas da guerra, né? Hoje tem vários manejos naturais, né? O Roberto vai lá estar falando a respeito deles. Legal esse tema aí. Muito legal esse tema aí. Aí depois a gente vem para o almoço, vai ter um almoço lá. O almoço não, a gente não conseguiu ele gratuito, mas vai ter um restaurante lá servindo o almoço, R$30 o almoço, à vontade, pessoal, para almoçar. Comida orgânica. O que a gente pode pôr de orgânico, a gente põe. A salada é orgânica, mas a gente não consegue buscar, por exemplo, a gente não consegue comprar carne orgânica ainda, porque... Sim, mas o pessoal sai de Franca para comprar carne no Carnaval. Tem uns açougues famosos lá, né? Tem. Mas longe de orgânico, né? Não é orgânico. Mas são carne boa, sim, você está falando. Né? E que hora que finaliza o evento? Aí a gente, depois do almoço, tem a terceira mesa redonda, que é onde vai vir o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário falar sobre crédito fundiário, que legal. vale até um pouco a atenção. O que é o crédito fundiário? É um dinheiro que o governo sempre teve, né, mas muito pouco difundido, para as pessoas que queiram comprar terra. É um empréstimo, um financiamento, com 25 anos para pagar. Eu vou lá. Os juros, né, para os jovens até 30 anos, o juro é 0,5% ao ano. Não, já estou com 32. Mas aí é 1%. 1% ao ano? Aí, esses financiamentos são tão bons para o jovem, o dia que ele for pagar a prestação dele, se ele pagar em dia, ele tem 40% de bônus, de desconto. E como é que funciona? Você sabe como é que funcionam os requisitos? Que valor? Tem alguma coisa em garantia? Como é que é? O crédito fundiário não é muito dinheiro, mas o crédito fundiário ele empresta por CPF R$ 293.500. Então, esses 293 mil, você fala, mas eu não vou achar terra para comprar com 293 mil aqui na região. Que tem que ser dentro do parcelamento mínimo, que é 2 hectares. Menos que isso, não consegue passar a escritura. A grande vantagem desse programa, desse projeto, é que ele pode ser vendido terra do pai para o filho. Vou dar um exemplo aqui. O pai do Samuel lá. Fala, o Samuel tem o irmão dele. Ele pode vender um alqueire de terra para o Samuel nesse valor de 293 mil, que de todo jeito o Samuel vai ser herdeiro, sim, mas já vende um alqueire de terra crédito, né? E levanta 293 mil e vai trabalhar. Você tem 25 anos para pagar. Como ele já tem mais de 30 anos, igual ele falou aqui, os juros que ele vai pagar ao ano é de 2,5% ao ano. E se ele pagar em dia, ele tem 20% de desconto na prestação. Eu costumo dizer para o pessoal que nós não nascemos com dinheiro. A gente nasce sem roupa, sem dente, sem cabelo. Quem tem dinheiro é banco. A gente souber aproveitar essas oportunidades, você consegue alavancar, você consegue crescer, né? Sim. É essa a ideia. E é um subsídio, isso é um subsídio estatal, como o professor falou, não tinha difusão. Então a gente está difundindo Eu nunca ouvi falar disso, cara. E o crédito fundiário, quem faz o projeto é a Coorgânica. E a cooperativa hoje também, ela é uma agência de ATER, que a gente chama. Normalmente a gente escuta falar, não é a mesma coisa que o Fundo Rural, né? Não. A gente escuta falar do Fundo Rural, né? Mas esse aí é uma outra linha. Sim. E tem que ser difundido isso aí, né? Sim. O crédito fundiário, ele é para emprestar dinheiro para quem quer comprar terra. E se tiver uma fazenda grande, pode juntar vários compradores para comprar essa fazenda grande e cada um fica com o seu pedaço. Tem um limite máximo de empréstimo ou não? Não. Por pessoa é 293 mil. Entendi. Eu juntei 10 pessoas, eu consigo 2.900.000. Se você conseguir 100 pessoas, você tem 29 milhões lá. Então não faz um condomínio. Você faz um condomínio. É um negócio fantástico. Já existe. O Triângulo Mineiro já tem muitas fazendas com 20, 30 pessoas, né, que se juntam. Vai juntando, virando uma cooperativa, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, as pessoas se juntam e compram. Às vezes tem um agricultor que não tem crédito, não tem nome para plantio, mas tem a terra, fala, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de arrendamento, de compra e venda com condição, a terra depois de 10 anos te venda ela de novo e tal, tudo em contrato. Só que a gente vai levantar um capital aqui para plantar, nós vamos te subsidiar. Vira uma sociedade, né? Sim. Uma sociedade. Então tudo que é colocado no papel, documentado, você consegue evoluir a ideia, né? Evoluir o projeto. Então essa parte desse
empréstimo aí é muito legal. O crédito fundiário, né, a terra, para poder fazer isso, a terra tem que estar apta a ser negociada. Sim. Ela tem que estar livre de ser pedida. A CAR tem que Não pode ter inventário, tem que ter não. CAR. Não, tem que ter CAR, tem que ter escritura registrada, tudo certinho. georreferenciada, Tudo né, certo. escritura registrada, georreferenciada, CAR, né, e que não esteja em garantia ou penhorada em algumas... Nenhuma alienação fiduciária. Nenhuma alienação, né, financeira, fiduciária. E tem conseguido aprovar? Sim. Aqui nós estamos com o primeiro projeto em andamento, está bem adiantado, mas em outros lugares do país, até de Minas Gerais, já tem vários, muitos projetos. Outro dia teve, em Campo do Meio, até o presidente Lula esteve lá. Eles entregaram lá o MDA, acho que, se não me engano, foram 30 famílias que receberam Olha que legal. o projeto do fundiário. Foram mais 6 milhões aí. Sim. Então, eu acho que eu vou virar sócio da Ibirá aqui, Samuel. Vou comprar um aqui, seu ali. E aí, esse depois do crédito fundiário, no evento tem mais alguma mesa? Aí vai a mesa do crédito fundiário e vai estar ligado também com o pessoal também da CAT, né, a Araci também, que vai falar sobre o plano agroecológico do Estado de São Paulo, e vão entregar também alguns certificados. Alguns protocolo de transição. Legal. Que o Estado de São Paulo ele criou institucionalmente um protocolo de transição agroecológica, onde a CAT assiste o produtor, dá assistência junto com o SEBRAE. Então, aqui na região, tem os técnicos ALI, né, do SEBRAE, Projeto ALI, que está junto com a CAT e com a Coorgânica. No final do protocolo de transição, o assistido que quiser ter a certificação, vem para a Coorgânica, faz parte do SPG e é certificado com a certificação por garantia, o Orgânico Brasil, então vai estar tudo certificado. Isso aí é valioso hoje, né? Muito. Então é um trabalho SEBRAE, CAT e Coorgânica. E é gratuito com o SEBRAE, CAT e Coorgânica? Gratuito. Para o membro ali? Aí ele vai ter que depois cooperar, né? Eu não sei mensurar o valor, mas se o produtor rural, o agricultor for tirar isso sozinho, isso tem um custo muito alto, né? Uns 10 mil reais, dependendo assim, uma área média, né? A gente tem outras certificações, igual alguns cooperados nossos de café têm certificação internacional. Aí o SPG não pode. Não é que não pode. O Chile, por exemplo, reconhece o nosso certificado. Argentina, Chile, Canadá, se não me engano, né? Acho que está em processo ainda, Argentina e Canadá. Mas o Chile compra a SPG. A banana do Samuel, que é orgânica, se for para o Chile acata o nosso certificado orgânico. Aí para eu vender para a União Europeia, para Estados Unidos ou Japão, são outras certificações. Aí tem outro certificador. Precisa do certificador, a gente tem também, que é o pessoal da EcoCert, que é uma certificadora paga e muito caro, por sinal. Sim, então, dentro do grupo, esse ano, se não me engano, a certificação esse ano ficou em 27 mil reais. Aí os cooperados se juntaram e a gente já faz isso há 8 anos. Já. Sim, por isso que é uma cooperativa, né? A gente já faz isso há 8 anos. Você consegue diluir essa certificação mesmo ela é particular, 28 mil reais, mas assim ainda vale a pena para vender café. Né? Somente café, exportando café certificado, para vender fora do Brasil. E aí finaliza o evento. Finaliza o evento às 16 horas, 16h30, nossa previsão de finalização do evento. E no dia 28 tem um curso do Oliver Blanco, aí o curso sobre as caudas, sobre a parte o processo, prática, né, do que ele vai dar na palestra do dia 27. Legal. Pessoal, nosso tempo está esgotando aqui e passados 10 anos eu achei que eu nunca mais ia falar sobre produtos ambientais, né, turismo rural, legislação ambiental. E estamos aí novamente. Gostaria de agradecer ao professor, o Samuel, tá? E participem do evento, dia 27 de março, em Claraval. É muito rico em informação. Essa informação do crédito rural, eu acho que é de grande valia para todos do meio, tanto do mundo rural quanto do mundo urbano. E conhecimento nunca é demais, né, professor? Então é sempre válido. Obrigado pela presença de vocês. Samuel, deixa uma mensagem aí para todos que estão nos ouvindo. Cara, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a parceria com o Grupo I9, tá com a gente no evento, tá como patrocinador do evento. Minha gratidão a você e peço e convido a todos, né, todos que queiram, que gostem do assunto, que queiram aprender, que queiram ouvir, aqueles que não fazem parte ainda, vão lá para conhecer produtores, consumidores, para estar no meio, para conhecer os produtores. Então fica meu convite a todos, que vai ser muito bom. Professor Enzo, faça as honras. Bom, muito obrigado pela oportunidade aqui da gente estar difundindo esse segundo encontro interdisciplinar de agricultura orgânica e turismo rural. Convido a todos os que estejam assistindo aqui, né? A gente já divulgou bastante, mas vale a pena ir lá conversar, ouvir um pouco sobre a agricultura orgânica, sobre
homeopatia sobre crédito fundiário. Então vai ser um dia muito bem proveitoso. Então espero todos lá, todas lá, quinta-feira, dia 27 de março, lá em Claraval, no portal do Beija-Flor. Vai estar sinalizado, assim que chegar na cidade, vai estar sinalizado até o local do evento. Não tem como errar. É isso aí, pessoal. Então, o convite está feito. Portal do Beija-Flor. Até mais. Tchau, tchau.